Oração de gratidão ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado para conosco. Nosso irmão Silvino pode dar uma oração de gratidão ao Senhor. Deus abençoe. Ministro Mateus. Queridos irmãos, boa noite a todos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, dia do Senhor, nada melhor do que estar na casa de Deus e juntos meditarmos na sua palavra, escutarmos da sua graça e da comunhão dos nossos irmãos na fé. Hoje vamos finalizar a carta de Pedro, né? Sua segunda carta, já são aí 9 meses olhando para a carta de Pedro. E hoje, com a graça de Deus, iremos finalizar. Então abra comigo, palavra do Senhor, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, os versículos de número 10 ao versículo 18. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar ao Senhor, jogar a sua graça sobre nós. Bendito Deus,
eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, diante da leitura da Tua Palavra, Pai, nos achegamos a Ti, com temor e tremor. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, mediante a Tua Palavra, e rogamos o Teu Espírito Santo, Pai, que nos conduza em toda a verdade. Pai, não queremos sair da mesma forma que entramos, queremos ouvir a Tua voz, sermos edificados, encorajados, se sim exortados pelo Senhor, pois aquele grande dia já se aproxima, Pai. Então ajuda-nos para que nós possamos entender a Tua Palavra. Dissipa do nosso coração, Pai, toda distração, tudo aquilo que atrapalha nós de aprender do Senhor e de sermos edificados pela Tua Palavra. Faz o Teu reino avançar nessa noite, Pai. Glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. É o que eu te peço, Pai, por fé te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. No sermão anterior, nós observamos o que Pedro falou sobre os escarnecedores que dizem acerca da promessa de Deus, no versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Como se o Deus que criou os céus e a terra, que disse que viria outra vez, uma segunda vez, estivesse mentindo ou não fosse capaz de cumprir a sua palavra. Ele estava aqui pensando naqueles que zombam da aparente atraso do cumprimento das promessas de Deus, da segunda vinda de Cristo, da consumação do seu reino. Naquela sessão, Pedro nos deu as instruções referentes à longanimidade de Deus. Mas agora, a partir do versículo 10, ele volta a sua atenção para a consumação do reino de Deus. Ele diz no versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então nós vamos agora ver a consumação do reino, a segunda vinda de Cristo, o dia da grande visitação de Deus, o dia que Deus virá como juiz para julgar as nações e trazer salvação para o seu povo, para a sua igreja. Certamente, irmãos, cada judeu do primeiro século conhecia bem a expressão o dia do Senhor. A expressão tem duas raízes no Antigo Testamento, particularmente nos ensinos dos profetas. Aparentemente, houve, de certa forma, uma progressão na interpretação do dia do Senhor, que se desdobrou ao longo de todo o Antigo Testamento. O dia do Senhor seria o dia em que o esplendor da glória de Deus brilhava com tamanha intensidade que o mundo inteiro veria sua majestade e ele vindicaria para si mesmo o seu povo em vitória. Quando Israel se envolvia em muitos conflitos, guerras com as demais nações, com as nações vizinhas, a expressão se tornava parte da profecia quanto ao futuro, quanto ao dia do Senhor, como que encontramos, por exemplo, em Isaías, em vários outros profetas, no profeta Amós também. Então Deus não só vindicaria no dia do Senhor a sua maravilhosa majestade, mas haveria também um forte elemento de juízo contra as nações que atormentavam o seu povo, que fazia com que o seu povo fosse induzido ao pecado, fosse ludibriado, tivesse uma grande propensão ao erro. No entanto, quanto à santidade de Israel, começou a deteriorizar-se e o pecado adentrar no meio do povo de Deus, porque o povo de Israel era conhecido como um povo distinto de todas as demais nações. Todos os outros povos que ali se avizinhavam de Jerusalém, do povo de Israel, eram pessoas que serviam a outros deuses, e não somente um, mas 2, 3, muitos outros deuses. Mas o povo de Israel teve a comissão, tiveram o privilégio de carregar o nome de Deus e de manifestarem a santidade de Deus. Mas quando essa santidade do povo de Israel caiu em declínio, quando eles se rebelaram contra o Senhor, servindo a deuses pagãos, a imagem do dia do Senhor, relacionada aqui ao futuro, se tornou mais uma profecia sombria no tocante ao dia do Senhor. A ponto de, ao falar sobre o dia do Senhor, o profeta Amós, no capítulo 5, versículo 18, ele diz:
ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Diz o profeta Amós. É dia de trevas e não de luz. Então o dia do Senhor, em várias profecias a qual os profetas, como oráculos de Deus, mencionavam para com o povo de Israel, sendo inspirados e usados por Deus, fazia menção do Deus que libertava o seu povo e que traria juízo sobre aqueles que se rebelaram contra o povo de Israel, contra o próprio Deus. Então, cada vez mais que o conceito do dia do Senhor foi identificado como o julgamento final de Deus, que seria um tempo de suprema bênção para os fiéis, para a igreja do Senhor, para aqueles que criam no Deus verdadeiro, mas um dia de terrível ruína para aqueles que resistem a Ele e ao seu reino, para aqueles que permanecem no seu paganismo, na sua idolatria, em rebelião para com Deus. Seria um dia terrível de ruína, de destruição. Estreitamente ligado a essa ideia do dia do Senhor, estava o conceito de dia da visitação divina, do dia em que Deus visitaria a terra com juízo. O dia da visitação divina tinha praticamente dois lados aqui na concepção também de Pedro. De um lado desse dia era positivo, era bom. É o lado onde Deus visitaria seu povo e traria a redenção, traria a libertação, traria as bem-aventuranças, o cumprimento da promessa de redenção. Mas do outro lado, o lado sombrio, envolvia juízo, envolvia condenação no grande dia da visitação de Deus. E aqui Pedro faz questão de dizer, no versículo 10 que lemos, que o dia do Senhor será como ladrão. A metáfora do ladrão aqui que invade a casa, que foi usada também por Jesus e Paulo, tanto nos evangelhos quanto nas cartas paulinas, porque nós vemos, durante alguns capítulos de Pedro, o paralelo que Pedro faz também dos ensinamentos de Paulo. E o que a metáfora aqui pretende expressar é que o dia do Senhor virá quando nós menos esperarmos. O grande dia da visitação de Deus, quando culminar na consumação do seu reino, onde Ele virá para julgar as nações e trazer redenção para o seu povo. Pedro faz questão de usar a metáfora do ladrão. Nenhum de nós sabemos o dia que a nossa casa será invadida. Nenhum de nós saberemos ou temos a certeza de que em algum momento nós iremos estar presentes quando alguém ir invadir nossa casa para roubar nossos bens. Assim também será o grande dia da visitação. Assim também será o grande dia da vinda de Cristo. E o que a metáfora pretende expressar aqui é que o dia do Senhor virá quando nós menos esperarmos. Virá, irmãos, quando nós nem estivermos pensando que esse dia seria o dia. O dia do Senhor virá quando nós estivermos distraídos, quando muitos estiverem pensando em outras coisas, Jesus usa o quê? Ele usa na parte escatológica e tomando como exemplo os dias de Noé, que assim como nos dias de Noé, como muitos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, o povo vivia numa moralidade própria, viviam para si mesmos, estavam preocupados com seus bens, estavam preocupados com a sua carreira, em aumentar o currículo, a sua graduação, em aumentarem a sua vida profissional. Vocês perceberam que a estética hoje da igreja moderna, ela se dá exatamente a isso? Hoje a igreja, muitas igrejas, a igreja pós-moderna dos nossos dias, é que se você não for de uma igreja bem estruturada, e muitos até zombam, esquecem de onde vieram. Muitos que vieram da Assembleia de Deus, muitos que vieram de outras denominações neopentecostais, humildes, igrejas que pregavam muitas vezes por terem líderes, até que difícil, mas que tinham que pregar o Evangelho na sua simplicidade e que muitas vezes aderem uma igreja com uma boa estética, uma boa aparência. Não, agora eu sou da igreja fulano de tal, eu não me identifico mais com esse tipo de igreja. Muitas vezes não por causa da boa doutrina,
Muitas vezes não por causa da palavra, mas sim por causa da estética, da aparência. Então hoje isso se tornou muito comum, porque nós estamos hoje inflamados pela ideologia de que todo mundo tem que se dar bem na vida, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ter uma vida bem sucedida, e os crentes vivem arrancando os cabelos para poder chegar a esse patamar de vida, a chegar nessa estrutura. Certo que não é pecado trabalharmos para termos as coisas, mas quando isso toma proeminência no nosso coração, quando você vive para o trabalho, quando você vive para o dinheiro, quando você tira Deus da sua vida, você está ficando cego pelo mundo. Você está se apaixonando pelo aquilo que o mundo te dá, pela sedução sagaz do mundo, pela sagacidade da vida, pela luxúria do mundo. Irmãos, e quantos naquele dia do Senhor, da grande visitação de Deus? A Bíblia diz que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, será semelhante a um raio, a um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Os céus se abrirão de um lado ao outro. Vocês já pararam um pouco para perceber o deslumbre que será o dia da grande visitação de Deus? Onde Pedro diz que os elementos abrasadores se derreterão, onde o fogo abrasador consumirá os impenitentes, aqueles que desprezaram a Deus e que serão pegos despreparados. Jesus em uma certa parábola contando de um homem, de uma vinha. Ele disse que esse homem muito rico fez uma vinha bela e ela começou a produzir. E ele disse o quê? Folga minha alma, tu tens tudo. E qual foi a resposta do Senhor para aquele homem? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Se o Senhor pedisse a nossa alma nessa noite, vocês já pararam se a visitação do grande Deus fosse nessa noite? Como que estaria o nosso coração diante de Deus? Será que seríamos apanhados como que a visitação de um ladrão em nosso lar, de forma intrusa? Ou diríamos como Paulo, onde ele tinha a sua esperança fixada na promessa de Deus, na coroa da vida, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele último dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então Pedro, Paulo, o Senhor Jesus, ele utiliza também essa metáfora do ladrão para mostrar acerca da visitação do grande dia do Senhor. E a intenção dessa parte aqui da passagem era conclamar a igreja do primeiro século e também a igreja hoje do Senhor a permanecer vigilante e estar preparada para a vida de Cristo, a ter as suas lâmpadas com azeite, não como as virginessas loucas, mas como as virgens prudentes, que almejam, que esperam, que desejam a volta do Senhor, que estão com suas lamparinas cheias de azeite, atentas à voz do noivo, atentas à chegada do Senhor, à grande visitação do Senhor. É interessante que eu já vi inúmeras predições sobre o dia e horas exatas acerca da vinda de Cristo, em que supostamente muitas pessoas datam o dia, o ano pela qual Cristo iria voltar. Os adventistas fizeram isso e foram envergonhados. Bem sabemos que o dia do Senhor, esse dia da grande visitação de Deus, na qual ele virá como um ladrão, nas Escrituras não existe nenhuma data pela qual nós temos e dizemos assim, no dia tal, ano tal, século tal, Cristo irá voltar. E existem algumas predições onde muitos se envergonharam ao dizer que Cristo voltaria algumas décadas atrás. As pessoas usam todo tipo de acontecimentos e mensagens proféticas para arriscar um palpite acerca da vinda de Cristo. No entanto, nenhuma dessas predições se realizou ou foram concretizadas. Há pessoas que vivem amedrontadas por causa disso. É interessante que esse desejo pela escatologia, que é o estudo das últimas coisas, surgiu depois de 1948, quando o povo de Israel tornou-se Estado. Eu vi o Dr. R.C. Sproul no seu livro dizendo que os teólogos estudavam com uma Bíblia do lado e com um jornal do outro lado, para saber se realmente aquilo que estava acontecendo era coerente, condizível com a profecia acerca da vinda de Cristo. Então, em decorrência da confusão
sem precedentes que a igreja estava vivenciando no século XVI também, muitos dos reformadores dataram a volta de Cristo. Martinho Lutero se convenceu de que a vinda do reino na sua plenitude ocorreria nos seus dias, durante a sua vida. Jonathan Edwards também, grande reformador puritano, chegou à mesma conclusão, que em meados do século XVIII, Cristo voltaria. Nós temos tremendo respeito por esses grandes homens de Deus, por Edwards, por Lutero, mas sei que esses pontos escatológicos estavam completamente errados. Já são mais de 4, 3 séculos, 5 séculos que eles morreram, e Deus ainda não veio, e Jesus Cristo ainda não voltou. Porém, nós temos certeza de que o dia na qual nós estamos, a geração que estamos vivendo, ela está mais próxima do que nos dias de Lutero e de Edwards, da vinda de Cristo, da vinda do Senhor, que pode acontecer hoje, à noite, que pode acontecer agora, que pode acontecer daqui uma semana ou amanhã, ou pode demorar outros 1000 anos. Nós não sabemos o dia da sua vinda. A ordem que a palavra de Deus nos dá: sede, pois, vigilantes, sede, pois, cautelosos quanto à vinda do Senhor, pois será como o dia que um ladrão assalta uma casa, o dia de Deus, da visitação do Senhor. Nós temos a certeza de que Deus cumprirá a sua palavra. Nós sabemos que Deus já sabe o momento exato, a data correta. Jesus disse que ele não sabia o dia nem a hora, mas o Pai sabia o dia e o momento correto. Tudo o que precisamos, irmãos, saber é o que devemos fazer até lá. É o modo como devemos viver até que Cristo volte, que é evitar sermos surpreendidos como que por um ladrão na vida de Cristo. Por um ladrão que vem à meia-noite, pela madrugada. Nós devemos ser vigilantes e diligentes e olharmos para a promessa de Deus, de que Ele viria, e de que nós, como igreja do Senhor, devemos estar apercebidos, preparados de antemão para aquele grande dia. Nos versículos 11 e 12, Pedro continua: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós percebemos que por causa do pecado, toda a criação geme até agora, como diz Paulo aos Coríntios. O impacto do pecado sobre esse mundo não afeta apenas os humanos, mas também toda a criação, todos os animais, as plantas, o planeta inteiro. Toda a criação geme pelo dia da redenção, pelo dia da consumação. Como que o povo de Deus apressa a vinda de Cristo? O que Pedro está querendo dizer com isso? Porque tanta criação geme o dia da sua remissão, quanto o povo de Deus também deve ansiar, desejar pela volta de Cristo, pela consumação do seu reino. O planeta Terra está reduzido a um estado de gemidos, esperando por esse dia final, em que Deus renovará todas as coisas. Irmãos, se pararmos para imaginar o que Pedro está dizendo, e se formos interpretar esse texto de forma literal, porque ele escatologia as coisas concernentes ao futuro muitas vezes, a gente não deve interpretar de forma literal. Mas se formos olhar para essa passagem e interpretá-la de forma literal, acerca do fogo abrasador, dos elementos que se desfarão, segundo o que nos diz a palavra de Deus, porque certamente o que Deus fará com esse mundo é remi-lo. Certamente haverá um novo céu e uma nova terra para aqueles que servem ao Senhor e que confiam na promessa de Deus. Mas o que se espera desse mundo não é nada bom. Não estou querendo que você perca o otimismo, e nem estou querendo ser pessimista, mas para o que o mundo se afunila é para a consumação de todas as coisas. O mundo na qual vivemos irá de mal a pior, e nós teremos que estar de dois lados da promessa de Deus: do lado da bem-aventurança, onde Cristo diz para aqueles que estão à direita: vinde benditos de meu Pai,
para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Não existe uma média quanto a isso. Existem duas promessas, mas muitos estão ensurdecidos quanto à vida de Cristo. Mas Ele voltará uma outra vez. E Cristo está aqui nos alertando quanto à visitação do Senhor. Pedro aqui ele conclama aos irmãos a que, ao esperar o grande dia da visitação de Deus, vivam em um proceder piedoso, produzam, façam com que a sua santificação seja progressiva, que eles cresçam em santidade, em piedade na presença de Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo em tempo que não é tempo de gastar por tudo. Nós estamos vivendo dias maus. É tempo de poupar. É tempo de parar para meditar. É tempo de olhar para as Escrituras com fé. De voltarmos para Deus com fé e arrependimento. Porque Deus virá e visitará esse mundo com julgamento para aqueles que se rebelaram contra Ele, mas com redenção para com o seu povo, para aqueles que creem piedosamente na sua promessa. Nós precisamos crescer e viver em santidade nesse dia mau, esforçar-nos para nos separar do mundo e a termos os pés aqui na terra e a mente na eternidade, fazendo com que Cristo seja glorificado por meio do nosso viver, apressando o dia do Senhor, vivendo piedosamente. Que não sejamos apanhados, irmãos, como que um ladrão vem apanhar de forma intrusa a nossa casa, e nós estejamos desapercebidos no grande dia da vida de Cristo, onde Ele trará juízo, mas que estejamos vigilantes e alertas, vivendo uma vida santa, uma vida que glorifica o nosso Deus. Nós percebemos que as duas palavras mais importantes em relação às últimas coisas da qual a Bíblia fala sobre a vida de Cristo é sobre vigilância e diligência. Nós devemos ser diligentes quanto à fé, quanto à nossa comunhão com Deus, quanto à leitura das Escrituras, quanto à oração. Irmãos, não é tempo mais de brincar com Deus, não é tempo mais de viver uma vida meia boca, não é tempo mais de escolher o dia que você vai cultuar ou não, não é dia mais de brincar com o Evangelho da Graça. Muitos estão pisando naquilo que Cristo fez, muitos estão ignorando aquilo que Cristo fez, muitos estão desprezando o Santo Evangelho, vivendo uma vida insubordinada, aquela vida que não exige nenhuma submissão a nada, nem a Deus, nem ao homem, nem a ninguém. E todos nós temos essa propensão de acharmos que somos seres autônomos e de que podemos viver uma vida sem Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, que a última trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens. Ele virá uma outra vez para buscar a sua igreja e também para trazer juízo sobre aqueles que permanecem na sua incredulidade. Devemos ser vigilantes, mas não no topo de alguma montanha, desligado do mundo, à parte da convivência com pessoas, ou desligado da roupa do reino de Deus. Não, você crente em casa, né? Você crente online. E por causa disso tem muito se ama em casa, partindo pão em casa. Na verdade são necios, são tolos. O que existe hoje é falta de sabedoria, tolice. Quanto que na verdade usam essas coisas para viver no seu pecado. Então nós precisamos ser vigilantes, não nos ausentando do mundo, nos desligando do reino de Deus. Enquanto estivermos olhando, esperando e sendo vigilantes, devemos também ser diligentes em relação à nossa santificação, à nossa comunhão com Deus. Ser diligente, irmãos, praticante, hábeis
praticantes. Os dias são maus. A palavra do Senhor diz para aqueles que dormem espiritualmente: desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós, por meio da palavra de Deus nessa noite, estamos sendo vocacionados a vivermos uma vida intensa diante de Deus, tendo como perspectiva a eternidade do Senhor e a sua segunda vinda, de que Ele voltará uma outra vez para buscar a sua igreja, mas também para trazer juízo sobre os insubordinados. Muitos até dão descrédito, como vimos no início do capítulo. Desde quando o mundo é mundo, as coisas permanecem do mesmo jeito. E Pedro falou acerca dos falsos profetas. Mas Pedro diz: de antemão já avisei vocês. Muitos virão como aqueles falsos profetas no período de Jerusalém, lá em Babilônia. Não, nós vamos ficar aqui, Deus não vai trazer juízo não. Vamos plantar, nós vamos colher. Aqui só vai ter paz. Jeremias o diz, que esses falsos profetas o dizem: paz, quando não há paz. Quando na verdade é o juízo de Deus que virá. É a destruição do Deus que governa todas as coisas. Então esse dia está próximo. E Pedro, ao alertar a igreja com toda essa sessão, quanto à vigilância, quanto ao dia da visitação de Deus, e a razão pela qual os irmãos deviam se empenhar e ser achados em paz, ser achados sem máculas irrepreensíveis. Não é tempo, irmãos, de entrarmos em brigas, em discórdias. Não é tempo de vivermos uma vida de intriga. Não é tempo de ter mancha no caráter. Não é tempo de sermos conhecidos pelo pecado. Não é tempo de nos emaranharmos, nos apegarmos às coisas do mundo. Pedro está dizendo: amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, no versículo 14, por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Uma pessoa que não tem do que ser julgada, uma vida íntegra, reta. Então não é tempo de vivermos nesse mundo e sermos arrastados pelo que o mundo prega, vive. É tempo de nutrir a paz em nosso coração e nossa comunhão com Deus, de vivermos uma vida sem mancha no caráter, sem dar mau testemunho, de vivermos uma vida irrepreensível, que de fato glorifica o Senhor, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Quando se trata, irmão, de escatologia, das coisas futuras, nós devemos ter em mente uma coisa que é certa: que Cristo voltará. Essa é a promessa que Ele falou. Nós não devemos entrar em especulações quanto a isso. Tem crente que passa a vida debatendo sobre pós, pré, dispensacionalista, milenista, budista, kardecista, mas não se preparam para a vinda de Cristo, não cultivam uma vida de santidade. Nós não estamos aqui para tentar adivinhar a vida de Cristo. Nós estamos aqui para anunciar as riquezas da sua graça e termos uma vida de santidade diante de Deus, estarmos preparados para a sua vinda. Pedro disse que até Paulo, naquilo que ele escreveu em muitas das suas cartas, havia coisas difíceis de se interpretar no tocante a isso, da sabedoria a qual Deus havia dado a ele, a ponto de alguns ignorantes, faltos de entendimento, deturparem, distorcerem as escrituras para a própria destruição deles. Mas Pedro continua no versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como está de antemão, cautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, aqueles que não se subordinam a nenhuma autoridade, descaiais da vossa própria firmeza, sendo ludibriado, enganado pelos falsos mestres, por uma falsa pregação, por uma falsa igreja, pelo falso evangelho. Aí Pedro vai dizer o motivo e o que de fato nós devemos fazer.
onde ele faz a conclusão da carta, no versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando nós nos tornamos discípulos de Cristo e estamos na sua escola, nós nos matriculamos na escola de Cristo para todo sempre. O aprendizado acerca da obra de Deus, do Evangelho, da obra de Cristo, você não se entende com 2 anos. É uma escola na qual o crente participará eternamente. Então nossa peregrinação aqui nessa terra, nesse mundo, deve ser marcada por um crescimento no conhecimento e na graça de Deus. Num crescimento constante no conhecimento acerca de Cristo e um deleite constante, um crescimento em graça, em santificação, na graça soberana do Senhor, de Deus, que não terminará até chegarmos ao céu, até chegarmos na eternidade. E a cada dia que deveríamos estar procurando aprender algo novo sobre o nosso Deus, sobre Cristo e sobre o seu reino. Muitos, de forma nécia e tola, dizem: uma pregação do Evangelho. Quantas vezes já ouvi o Evangelho? Eu já sei o que é o Evangelho. Uma pessoa que diz isso não sabe, não consegue mensurar a profundidade, a extensão do que é o Evangelho, do que é a palavra de Deus. É necessário uma eternidade para podermos pelo menos começar a entender a obra de Deus, entender a Cristo. É por isso que é necessário uma eternidade, onde desfrutaremos para todo sempre com o Senhor. E ainda assim, não o conheceremos plenamente como Ele é. Veremos a sua face, contemplaremos a Ele, mas não iremos entender por completo toda a imensidão, a profundidade do que é o Evangelho, a obra e o reino de Deus. Por isso que é necessário uma eternidade para estarmos com o Senhor para todo sempre. E nessa demonstração final de Pedro, encontrei 3 afirmações sobre Jesus. A primeira é de que Ele é o Senhor. A segunda é de que Ele é o nosso Salvador. E a terceira é de que Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Pedro faz questão de encerrar essa epístola com uma doxologia em adoração. Ele diz: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós bem sabemos, irmãos, que nós aguardamos os novos céus e a nova terra, pois para lá Cristo vai nos levar, pois cremos na sua promessa. Nós veremos como Ele é. Nós teremos a visão da bem-aventurança, para a qual a nossa alma foi criada e para a qual a sua alma foi criada. Agostinho de Hipona estava certo quando disse: Deus Todo-Poderoso, Tu nos fizestes para Ti mesmo, e o nosso coração permanece inquieto até que encontre repouso em Ti. Não existe completude, não existe satisfação fora de Cristo, fora de Deus. Nós vemos a necessidade de como que Deus nos criou para Ele mesmo. E o nosso coração, ele permanece inquieto até que nós não encontremos repouso em Cristo. Até que o nosso coração encontre deleite no Senhor. Então, como criaturas do Deus vivo, jamais vivenciaríamos a plenitude da nossa humanidade, até que contemplarmos a sua glória, até que vermos a sua face, até que desejarmos estar com Ele para todo sempre com o Senhor. Que o nosso coração seja consumido por isso, que não sejamos apanhados, irmãos, na negligência espiritual, despreparados. Irmãos, aquele grande dia revelará muita coisa sobre nós, se Deus permitir estarmos vivos ainda nesse dia. Irá revelar muita coisa, que nós não sejamos envergonhados, mas estejamos atentos, em santidade, em paz, sem mácula e vivendo uma vida irrepreensível. Então o que devemos e o que deve marcar a nossa vida é, até a volta de Cristo, o crescimento constante no conhecimento do Senhor e uma vida crescente em graça, na comunhão com Deus, de buscar a face do Senhor, de contemplar a sua face, de
de entender que somos eternos discípulos de Cristo, de que precisamos e dependemos dele todos os dias da nossa vida até a eternidade. Que Deus em Cristo nutre essa esperança em nossos corações e saibamos que um dia nossa alma será remida plenamente desse mundo mau, e que você, eu espero, não esteja de fora dessa bem-aventurança, mas certamente nos veremos lá naquele grande dia, nos veremos uns aos outros, né? E poderemos, meu irmão, você está aqui, você chegou até aqui, a graça de Deus te trouxe aqui, e poderemos, irmãos, conversar durante toda a eternidade na presença de Deus. Não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, tudo ficará para trás. Então vale a pena viver nesse mundo mau para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos ajude e que sua graça seja abundante para conosco, para que não sejamos achados no pecado, mas fiéis ao Senhor naquele grande dia. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, bendito Pai, nós, diante da Tua Palavra, reconhecemos como precisamos do Senhor, Pai. Pai, que não sejamos apanhados, sejamos envergonhados naquele grande dia, mas que a esperança de que o Senhor voltará uma outra vez, Pai, para buscar o Teu povo, seja nutrida em nosso coração, seja ânimo, seja encorajamento, para que nós possamos viver nesse mundo mau, Pai, sabendo que um dia o Senhor voltará uma outra vez para remir a nossa vida, para tirarmos totalmente da presença do pecado. Isso que de fato, Pai, nutre a nossa fé e o nosso coração. Que isso seja o combustível, Pai, para a nossa vida cristã. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a vivermos nesse mundo, olhando para o Senhor, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Não permita, Pai, que os banquetes do mundo, de Satanás, venham nos distrair, venham tirar o nosso foco, mas dá-nos um novo coração. Refrigera a nossa alma, Senhor. Fortalece-nos a cada dia, Pai. Não deixe que o homem faça com que nossa comunhão esfrie para com o Senhor, mas que possamos, ó Pai, constantemente nutrir em nosso coração o nosso amor para contigo, para com Tua palavra, para com a Tua santa lei, para com o Teu povo, para com a nossa comunhão contigo. Abençoe Tua igreja, o Teu povo aqui presente, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor novamente com o hino diante da cruz. Conta?